Quando levamos em consideração estudos bíblicos, mais destacando a história, tanto do povo de Israel e também igreja, o Egito ele sinaliza mais como um mundo de escravidão, enquanto a Babilônia vai mais para o lado de imoralidade. E essas duas citações não fazem referências, pelo menos no Antigo Testamento, mas sim no Novo Testamento. Você vê Pedro falando de sua primeira carta, no capítulo 5, relatando de que os princípios babilônicos estão no meio deles, né? E dá mais um destaque de que está relacionando para Roma. Bom, pois bem, a sinalização do conteúdo do mundo, seja de escravidão ou imoralidade, ela está sempre destacado na história da igreja, como também na história de Israel. E como fazer parte disso é somente pertencendo à imoralidade. Isso com conteúdos diabólicos e, por que não dizer, debaixo desses conteúdos diabólicos, os conteúdos mundanos. E quando você tem inimizade com isso, você se aproxima de Deus, né? E essa sinalização é apresentada por Paulo, de sua carta aos Romanos, no capítulo 8. Bom, nesse vídeo eu quero sinalizar alguns tipos de diálogo quando você está orando, quando você está buscando de Deus. Então, de acordo com a minha simplicidade aqui, limitação de espaço, tempo e conhecimento, quero demonstrar para vocês aqui alguns pontos em discussão. Vamos lá. Quando se fala em relacionamento com Deus, as duas ferramentas principais elas vão ser bem latentes para uma conduta cristã. Oração, que é o diálogo com Deus, e também Bíblia, né? Não tem como ter relacionamento com Deus se não for através dessas duas ferramentas. Nós ouvimos a Deus e o processo de tratamento com Deus vai através do tempo. E tudo isso nós conseguimos com leitura bíblica, né, estudo da palavra de Deus, como que também oração. A Bíblia, considerado aí o maior best-seller do mundo, o livro mais traduzido, mais criticado, mais elogiado, mais vendido, porém, acima de tudo, ela é a palavra de Deus. Então, nela está contido toda a expressão do poder de Deus. E o assunto central da Bíblia é a santidade de Deus. E essa santidade de Deus, ela está sinalizada e totalmente expressada somente em Cristo. Então, não é nada de errado dizer que Cristo é o assunto central bíblico, pois tudo no que se refere à referência de Deus, o que Deus pensa a respeito de inferno, o que Deus pensa a respeito de céu, o que Deus fala a respeito da salvação, o que Deus fala a respeito do mundo, o que Deus fala a respeito de condenação, de misericórdia, graça, tudo isso ele vai falar através de Cristo. Claro que outros profetas, tanto o Antigo Testamento, como que também, por que não dizer Novo Testamento, sinalizaram alguns aspectos de santidade, mas nada se compara a Cristo. E como ter esse relacionamento com Deus? É somente através de Cristo. Deixa eu sinalizar com um versículo bíblico que eu gostaria de acompanhar com vocês, que está em primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 7, se tratando de Babilônia, como eu mencionei no início do vídeo, Pedro faz essa citação, né? Parece que ele faz uma comparação de Roma com Babilônia, parece que está trazendo a lembrança do que é imoral. Bom, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, versão NTLH. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia que Jesus Cristo foi revelado. A sinalização aqui que eu quero trazer para o contexto desse vídeo é que a fé ela está sempre exercida na conduta cristã, né? Você busca de Deus e esse processo de trabalhar do trabalhar de Deus na nossa vida, ela vai através do tempo. E no tempo, nesse aspecto temporal, nós só vivemos olhando para Deus. E nesse olhar para Deus é somente pela fé, né? Você não consegue ter o palpável, né?
pegar, né? Você pode pela fé sentir através da oração, através da leitura da palavra, através da experiência com Deus, mas como o ouro é palpável, a fé está acima de tudo isso. Mesmo que a comparação do ouro ser provado pelo fogo, mas a fé ela está acima de qualquer coisa palpável. Muitas vezes nós cremos em Deus, que conquistamos algo, e de fato, né, quando nós buscamos de Deus, conquistamos mesmo, porque Deus tem poder para responder orações, sim, desde que não vá contra o caráter dele, né, que ele não pode mentir. Ele não pode mentir e não pode negar-se a si mesmo. Então Deus ele responde orações sim, com não, com espere. E esse processo de tempo vai do tratar de Deus para conosco. E através da oração nós exercitamos a nossa fé. E nessa petição ao qual nós fazemos por causa da nossa necessidade, até mesmo em algumas vezes por causa da nossa ignorância, essa petição ela chega aos ouvidos de Deus e Deus com a sua vontade, que é boa, agradável, perfeita, nos responde e através do tempo isso vai se realizando. Qual que é o ponto em destaque aqui? Não é porque você conquistou algo, você orou a Deus e você tem uma faculdade concluída. Você orou a Deus, você tem uma casa, você tem um carro e de fato Deus responde dando bens materiais, mas não é por causa disso que a sua fé é palpável. Porque a sua fé está além disso, está além do que Deus deu para você. O poder de Deus, a realização do poder de Deus está muito mais além da realização dos seus sonhos e planos. Então, seja grato sim a Deus pelo que você está tendo como bens materiais, sim, até ministeriais, ou por que não dizer até espirituais, mas o poder de Deus, a fé em Deus está além disso. A fé em Deus está em principalmente crer que Deus existe e não simplesmente por causa de um bem que você recebeu, por causa de uma bênção que você recebeu. A fé ela é exercida e exercitada pela crença de que Deus existe. Outro versículo que eu quero destacar aqui é a primeira carta de Pedro também, no capítulo 1, eu vou começar no versículo 14. A versão NTLH ela diz assim: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominado por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Versículo 15. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as escrituras sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Então, o exercitar da fé, ela vai provocar em nós o aspecto de santidade, o aspecto de se aproximar de Deus e ficar ao máximo de parecido com Ele. Eu entendo que moralmente nós não somos capazes de ter céu, né, de se aproximar de Deus, porque na nossa moral está totalmente decaída por causa do pecado e ainda o salário desse pecado é a morte e morte por condenação ou em condenação. Mas através de Cristo nós ficamos parecidos com Deus. E para ficar parecido com Deus, segundo a proposta mencionei de Romanos 8, se aproximando de Deus para se distanciar das consequências da carne, das consequências mundanas. E isso levando em conta até em questão de escravidão, que o exemplificado aqui através do Egito, e também até de imoralidade, exemplificado também como o Babilônio. Então, eu me aproximando com Deus, eu me distancio mais não somente dos frutos mundanos, mas também das consequências dele. E isso, eu me aproximando com Deus, eu só faço através da oração. E nessa oração está o exercício em fé. Alguns aspectos aqui que eu quero provocar em para que orar? Para que falar com Deus? O que eu falo com Deus? O que eu posso falar com Deus enquanto eu estou orando? Deixa eu apresentar aqui pelo menos alguns aspectos. Demonstrar dependência. Aqui é uma expressão de que você não é tudo,
né? Você não é o centro do universo, não é o centro de todas as coisas, você não é o centro dos feitos de Deus, né? Demonstrar dependência é que você depende de Deus, você depende de que Deus haja na sua vida, você depende de que Deus te salve, você depende que Deus opere em você, ou através de você, ou além de você. É uma declaração de dependência que você faz na sua oração, dizendo que eu confio em Deus. Deus, eu confio em você porque eu não posso fazer nada. Eu chamei Deus de você aqui, até é um desrespeito para comigo aqui e acabou escapando. Mas Deus, ele está sempre nesse relacionamento com a humanidade, e isso ele faz através da igreja, e a transformação, toda a expressão de poder dele é feito somente através da oração. E nessa oração, se não tiver a dependência, né, essa declaração, essa expressão de dependência, dá-se uma impressão que se vira um egocentrismo, que você quer estar no comando, que você quer até mandar em Deus, né? Deus, eu ordeno que você faça isso. Deus, eu ordeno que o Senhor me abençoe. E essa característica não tem muito a ver biblicamente, né? Então, o fato de você estar dependente de Deus, se declarar que você precisa de Deus, traz um ato de confiança de você mesmo para com Deus, né? Eu confio no Senhor, por isso que eu estou aqui, eu estou falando com o Senhor, porque eu confio que o Senhor pode fazer, e além de tudo isso, eu creio que o Senhor existe. Arrependimento, perdão de pecados. Eu acredito, não é para via de regra, mas um dos primeiros pedidos, né? Se é que eu posso falar isso como pedido, é a minha expressão de arrependimento, né? Quando eu começo a orar. Não é via de regra, mas é uma conduta que eu tenho. E também, por que não expressar isso também na sua oração, quando você está falando com Deus? É uma declaração de que você é pecador, de que você é imoral, que a sua carne te leva totalmente à condenação, e toda essa vontade da carne, do pecado, ela está em você, ela vive em você. Então, trazer uma declaração de arrependimento, assim como expressado, né, na primeira carta de Pedro, que as coisas antes, né, feitas, que quando nós éramos ignorantes, que não trazem à tona o que nós somos hoje em Cristo. Pode-se trazer, sim, lembranças, trazer alguns tipos de mentalidades, mas ela não pode mais fazer efeito na minha vida em Deus, né? Quando eu encontro Deus, né? Quando Deus, através do plano salvífico, e isso ele fez antes da fundação do mundo, quando eu estou envolvido nesse plano salvífico, essas lembranças de que me levaram para a condenação, elas estão latentes em mim porque eu estou em carne. Mas eu tenho agora, através da graça de Deus, o direito de céu, né? E esse direito de céu eu consigo somente através de Cristo. Gratidão. Por que não expressar gratidão, né? Eu acredito que essa palavra muitas vezes está muito distante, né, quando nós oramos a Deus, né? Dificilmente nós só lembramos de petição, né? E até de alguns erros que cometemos, né? Quando aquele erro provoca uma aflição e um apavoramento em nós, né? E se bobear, provoca até um nervosismo, né? E a gente pede perdão para Deus. Parece que vai contrariar todos os nossos pedidos, né? De tanta essa expressão de apavoramento em pedir perdão. Mas que nessa oração inclua, né, gratidão pela vida, gratidão pela família, gratidão pela casa, pela comida na mesa, gratidão pelas amizades, gratidão pela vida do pastor, gratidão pelo líder da comunidade, pela liderança ao qual você pertence. Então, essa palavra muitas vezes demorada a ser lembrada na oração, mas que a partir de agora, que faça parte do cotidiano da oração. Não é proibido pedir. Dá essa impressão que na oração nós só temos que agradecer, nós só temos que pedir perdão, mas de fato, né, isso é essencial, né, como acabei de mencionar,
mas a petição é um sinal de confiança a quem você está pedindo, né? Então você está pedindo não é para qualquer pessoa ou para qualquer coisa, né? Deus não é isso, qualquer coisa, qualquer pessoa ou uma feitura de desejos, enfim, Deus não é isso. Ele é o Todo-Poderoso, ao qual Ele mesmo tem a vontade que é boa, agradável e perfeita. E nessa demonstração, né, de perfeição, a revelação dele é através do processo ao qual nós temos através do tempo, né? Você não vai conseguir chegar aonde Deus está, né? Você não vai chegar lá no futuro aonde Deus enxerga. Você é limitado pelo espaço e tempo. E por causa disso, né, da sua limitação, né, você não é onisciente. Então vale lembrar aqui que podemos pedir sim, né, podemos, antes de tudo, estar envolvido no poder de Deus, na vontade de Deus, e fazer esses pedidos a Ele, porque é um sinal de confiança. Olha, eu não consigo, mas eu quero pedir a Ti, ó Deus, que se faça a Tua vontade, né? E na minha limitação aqui, a minha vontade é essa, então eu quero me colocar diante do Senhor. Então as petições, elas são válidas sim, quando você está falando com Deus. Crer no poder de Deus. Isso daqui é acima de tudo. Eu deixei por último, mas é para fazer uma declaração de que está acima de tudo. Não adianta você orar, buscar, né, informações na oração, né, elogiando a Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, sendo que você não está crendo, né? Você só está falando porque você está com medo. Você só fala porque você está apavorado. Você só fala porque você está só porque você está em um ato sem saída, né? No fundo do poço, a expressão esculacho aí do português. Mas simplesmente não pode esquecer de que você precisa crer em Deus. Não no exercício da fé, como eu mencionei no início do vídeo, de simplesmente daquilo que vai acontecer, mas acima de tudo de que Ele existe, né? E nessa existência, né, de Deus, né, está a declaração da onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Então Deus é quem sabe todas as coisas. Não fique arruinado ou preguiçoso ou triste, cabisbaixo, porque algum desejo não se realizou ou está demorando ou se realizou por etapas. É por causa do seu método de visão de querer estar no comando. Quando Deus faz, Ele faz por completo. Ele não tem oscilação de verdade. Ele é a verdade, Ele é a concretização. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a verdade. Então, fique tranquilo, confie em Deus, né? Descanse em Deus, se assegure em Deus que a vontade dele, sendo boa, agradável e perfeita, sempre estará se cumprindo nesse plano salvífico ao qual Ele fez antes da fundação do mundo. Bom? Prazer, meu nome é Evandro Soares, fiz aqui alguns pontos aqui de como falar com Deus, quais são algumas atitudes que se deve ter em uma oração, em uma conversa com Deus. Então não esqueça de valorizar esse vídeo com o seu joinha, com o seu curtir, e logo que você curtiu, viaje nessa página, você verá que tem vídeos que influenciam você a vencer, e isso através de métodos bíblicos. Dos demais, se inscreva nesse canal e não se esqueça de compartilhar também. Até mais e até o próximo vídeo.